assistem, né, por algum motivo, possam assistir depois. Vocês que chegaram agora, vocês podem solicitar, né, no PV, que eu envio todos os links das aulas anteriores para que vocês possam estar assistindo também, certo? Recuperando aí o que vocês não viram. Geralmente eu faço assim, eu dou o link das aulas, a pessoa assiste e depois eu envio a prova que ela está devendo, certo? Sempre nesse sentido aí, sempre assim. Então, se você é aluna nova, você vai no meu PV, me dá um oi lá, e aí eu vou mandar para você os links. Eu tô falando isso que alguns já mandaram, né? E eu já fiz. E outros mandaram e eu ainda não fiz. Então me dá um oi de novo aí, porque é tanta coisa, né? A gente acaba se passando. E aí você me dá um oi e eu vou colocando para você lá. Primeiro o link das aulas. Teve não lembro quem foi, me pediu o link das aulas, eu não tive tempo ainda de mandar. Mas me dá um oi de novo que eu mando. Aí eu mando o link da aula, aí você assiste a aula. Quando você tiver assistido a aula, fala, pronto, professor, posso fazer a prova. Aí eu mando a prova, entendeu? Já fizemos uma, duas, três, quatro provas. A quinta será dia 28, certo? Então funciona assim, ok? Ok. Pronto. Então tá 100%. Vamos lá então. Tá aí, ó. Sistema nervoso, né? Deixa aparecer aí para vocês. Oh, que lentidão. A internet. Quando demora assim é a internet. A minha, no caso, né? Ah, pronto. Aí. Sistema nervoso, né? Já estudamos vários sistemas e hoje vamos iniciar o sistema nervoso. É o penúltimo sistema. A gente vai estudar o sistema nervoso, os órgãos do sentido e o sistema reprodutor para finalizar a disciplina. O sistema nervoso representa uma rede de comunicação do organismo, certo? É formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar mensagens, ou seja, estímulos do ambiente, interpretá-los, arquivá-los, dar a resposta adequada. Consequentemente, ele elabora respostas, as quais podem ser dadas de forma de movimentos, sensações ou constatações. As palavras aqui estão muito bonitas, mas vocês têm que entender o que é que eu estou falando. E o que é que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, gente. Quando eu chego aqui e digo para você, né? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Boa noite, Natiele. Não abri o microfone, tá vendo? Aí ela responderia, boa noite, né? Porque ela não abriu, não conseguiu abrir o microfone, eu acho. Por que eu estou fazendo isso? Entenda. O nosso sistema nervoso funciona assim, Natiele e os demais. Eu falo, aí o cérebro, através do ouvido, né? O ouvido capta o som, manda para o cérebro. Aí o cérebro pensa assim: alguém, Natiele é meu nome, alguém está me chamando, eu tenho que responder. E aí ele dá a resposta adequada. Qual foi a resposta adequada? Foi Natiele abriu o microfone para falar. Ela não conseguiu, mas eu vi que ela tentou ali abrir e não falou. Então, o sistema nervoso é isso, gente. A gente recebe as informações. E como é que você percebe o ambiente ao seu redor? Através da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato. É assim que você percebe o ambiente ao seu redor, certo? Por exemplo, se você estiver na rua, um carro passar e buzinar, você estiver atravessando a rua, certo? A sua audição vai ouvir o carro. A buzina é um alerta, né? Que você pode ser atropelado. Se você olhar, você pode chegar a ver o carro. E aí, qual é a resposta adequada? Sair da pista, para você não ser atropelado, né? Então, é assim que funciona o sistema nervoso. Ele recebe as informações, interpreta e manda a resposta adequada, né? Quando uma pessoa não consegue mandar respostas adequadas, a gente pode considerar que ela tem algum problema no sistema nervoso. Por exemplo, se eu falasse aqui, boa noite, Natiele. A Natiele ouviu, o cérebro interpretou, a Natiele fosse e saísse da aula. Não é uma resposta adequada, né? Aí eu falasse, sei lá, boa noite, Sirlene. Sirlene fosse lá,
recebesse essa informação e a resposta dela seria tirar a roupa. Não, nada a ver. Então, o cérebro tem que dar a resposta adequada. Quando isso não acontece, é porque tem os problemas. Né? Vocês que são da área da saúde, são técnicos, têm que entender, né, que as pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, né, é porque o sistema nervoso não está funcionando adequadamente. Por vários fatores, viu, gente? Não é só por loucura, não. A gente vai tentar discutir isso aqui. Bom, o sistema nervoso tem um tecido próprio, certo? Que são células com núcleo. Essas células se chamam neurônios, certo? Essa imagem aí é dos neurônios. Uma imagem, lógico, é representativa, né? Não é uma imagem real. Esse neurônio, eles têm longos filamentos capazes de captar estímulos e transmitir através das sinapses. É isso que a gente vai estudar. Como é que recebe, como é que transmite, certo? E esse é o neurônio aí. Vamos ver como é que o neurônio é composto. Tá aqui o neurônio, ó. O neurônio é composto de 3 partes. Os dendritos, que são essas partes aqui, ó, que recebem a informação. Então, os dendritos recebem a informação. O corpo celular, que é onde fica o núcleo. A função dele é abrigar o núcleo e o citoplasma dessa célula. E o axônio, que é a terminação que vai levar o impulso nervoso. O axônio tem uma baía de mielina. A bainha é para acelerar o impulso nervoso. Porque o impulso nervoso, gente, é rápido. É muito rápido. Certo? Para você dar um estímulo, responder algum estímulo no ambiente, a resposta tem que ser rápida. Senão você pode ter problemas. Como, por exemplo, você tocou numa coisa pegando fogo. Se o cérebro não entender que aquilo é perigoso para você e dar o estímulo para você tirar a mão, você vai ficar todo queimado. Então, a resposta tem que ser rápida. E para ser rápida, o impulso nervoso, que é o impulso elétrico, certo? Ele corre pelo axônio, né? Ele é recebido por aqui e corre pelo axônio. Ele tem que ser muito rápido, certo? Então, para transmitir os impulsos, né, captados aí pelos dendritos. Então, se eu colocar na atividade avaliativa, né, quais são as estruturas do neurônio, aí você vai dizer dendrito, corpo celular ou pericárdio. Pericárdio, não confunda, pericárdio é outra coisa, certo? Pericárdio é de fruta. E pericário é do neurônio, é o corpo celular. Mas geralmente é chamado de corpo celular. Então, dendrito, corpo celular e axônio. São as 3 partes do neurônio. Qual a principal célula do sistema nervoso? Neurônio. Nós temos as neuroglias, mas essas aí não são muito importantes. Claro que todas as células são importantes, né? Mas essas nem tanto. Então, e quais são os tipos de neurônio? Depende da função. Porque você tem que pensar assim: o cérebro está na cabeça, certo? Ninguém tem um cérebro na barriga, por exemplo. Está na cabeça. Quer dizer, né? Não sei que nasça deformado. Alguma deformação, anomalia genética. Então, o que é que acontece? Anomalia genética não, alteração genética. Não é o termo correto. Anomalia é um termo pejorativo. Então, vamos pensar assim: o cérebro está na cabeça, no crânio, certo? Seu pé é o órgão é o membro, aliás, não é um órgão, é um membro do corpo mais distante do cérebro, correto? O pé. Entendeu? Então imagine que se você está pisando, o pé ele tem um tato bem avançado, né? Não é tão bom quanto o da mão, mas o pé também consegue identificar coisas. Você consegue identificar coisas com o pé, com os pés. Então imagine, para um impulso sair do pé e chegar a ter o cérebro interpretar a resposta e mandar lá para o pé de novo. Não existe um neurônio que vai do pé até o cérebro. Então, vários neurônios vão se ligando. Por isso que tem vários tipos de neurônio. Temos 3, certo? Nós temos o neurônio aferente, que é o que conduz o impulso nervoso, certo? Nós temos o neurônio eferente, é o que vai dar a resposta,
e temos o neurônio de associação. Então, observe, por exemplo, esse é um neurônio associativo, esses dois aqui. Ó. Então, quais são as partes mais desenvolvidas dele? Os dendritos, tá vendo? São bem evoluídos. E o axônio, porque ele é a associação, ele está entre os neurônios. Por exemplo, do seu pé até sua cabeça, o cérebro, tem vários neurônios. E entre o da ponta do pé e o do cérebro tem os associativos, que é como se fosse um neurônio de ligação, certo? Aí nós vamos ter o neurônio motor, que é o eferente. O que é o neurônio motor eferente? É o que vai estar ligado aos músculos, às glândulas. Então, por exemplo, se você quer levantar o braço, você tem que usar o músculo. Então, o neurônio vai do cérebro até o músculo. Observe como o axônio dele é maior, tá vendo? E o axônio vai levar essa resposta do cérebro. O cérebro mandou a mensagem e o axônio vai lá no músculo e diz, ó, levanta o braço. Aí você levanta o braço. É simples assim. E o neurônio sensorial, que é o que está ligado aos órgãos dos sentidos. Então, você vai ter neurônios desse dentro do nariz, na língua, nos olhos, né? São neurônios que na pele. São neurônios que percebem os estímulos do ambiente. Temperatura, frio, calor, no caso, né? Pancadas, dor, tudo isso são os cheiros, né? Cores, são os neurônios sensoriais que percebem. Eles estão ligados aos órgãos do sentido, eles percebem, manda para o cérebro. Aí, ô professor, mas ele vai direto ligado ao cérebro? Não, gente. Dependendo de onde ele esteja, ele pode estar associado com neurônios associativos, porque a distância pode ser grande. Do pé, por exemplo, até o cérebro, é uma distância grande. Então, tem neurônios associativos ligados a esses sensoriais. Aí o sensorial capta, manda a mensagem para o cérebro interpreta e devolve a mensagem pelo motor. O motor é o que vai fazer o seu músculo se movimentar. Né? Então, por exemplo, você está andando na rua, alguém chama seu nome, você olha. Então, alguém chamou seu nome, você escutou pelo ouvido, o ouvido levou a mensagem para o cérebro interpretou, alguém está chamando você. Lógico que o ouvido percebeu de onde está vindo o som. Aí você olha para onde veio o som. Essa é uma resposta, né? A resposta de virar o pescoço é uma resposta do neurônio motor, ligado aos músculos do pescoço, certo? Por exemplo, eu penso a palavra e falo para vocês, certo? Então, ligados ao meu cérebro, direto para a minha boca, tem os neurônios motores para movimentar minha boca para que eu fale com vocês, certo? Então, tem todo esse processo aqui. O neurônio aferente, que é o sensorial, que é esse aqui. O neurônio eferente, que é o motor, que é esse aqui. E o neurônio de associação, que é esse último aqui, certo? Bom, e como é estruturado o sistema nervoso, né? Como é que ele é dividido? Ele é dividido em duas partes. Hoje nós vamos estudar uma parte, na próxima aula nós estudaremos a outra parte, certo? Quer dizer, um pedaço da outra parte. Nós temos o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo, certo? O encéfalo está aqui, na cabeça, e a medula. Então, essa parte laranja é o sistema nervoso central. E pelo sistema nervoso periférico, que é esse aqui, todo de azul, que são os neurônios, né? Que a gente vai chamar de nervos. Quando tem um conjunto de neurônios, né? Porque não vai ser um neurônio só que leva, é um conjunto. Aí pense aí, por exemplo, nos cabos de energia da sua casa. Quando são vários fios juntos, eles são fechados, né? Por exemplo, se você olhar aí o cabo da televisão, não é um fiozinho só, é um fio grosso com vários fios dentro, né? Principalmente com as tomadas novas que tem 3 entradas, né? 3 pininhos, aliás. Então, são nervos. Os nervos têm vários neurônios, certo? O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo, que é cérebro, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico tem o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, certo? E a medula espinhal. Então, tem o encéfalo e a medula espinhal. O que a gente chama de cérebro é apenas parte do encéfalo, certo?
É a parte mais funcional, realmente, mas é apenas parte do encéfalo. Então, tá aqui, ó. O encéfalo. O encéfalo, uma pessoa adulta, chega a ter 1,5 kg, certo? Então, o encéfalo é essa parte toda aqui, que é o cérebro, essa parte redondinha aqui na nuca, que é o cerebelo, e essa parte que liga o cérebro à medula espinhal, que aqui tem a ponte, o bulbo, certo? Que são responsáveis também, né, por algumas ações que nós vamos ver. Então, o cérebro é dividido em duas partes: hemisfério direito e hemisfério esquerdo, certo? E ele é cheio de cavidades. Por quê? Né? Para caber mais neurônio, gente. Pense assim, vamos raciocinar, né? Se você pegar um lençol e abrir ele todo, ele vai ocupar grande espaço. Mas se você dobrá-lo, o mesmo lençol vai ocupar um espaço pequeno. Então pense assim, que o cérebro é todo dobrado para ocupar um espaço menor e tem muito neurônio. Quanto mais evoluído o ser vivo, que no caso a gente tem um cérebro bem evoluído, tem mais dobras. Se você pegar, por exemplo, um cérebro de um sapo, não vai ter dobra nenhuma. Um cérebro quase liso. Certo? Nenhuma não, quase nenhuma. Certo? O cerebelo é para coordenar os movimentos precisos, a coordenação motora e o equilíbrio. E regula o tônus muscular. O que é tônus muscular? Por exemplo, se você ficar aí com a mão sem fazer nada, a sua mão fica meia fechada e meia aberta, né? Nem fechada e nem aberta. Isso é o tônus muscular. É a posição de descanso do seu músculo. Quem vai regular isso é o cerebelo, certo? Então, por exemplo, quando uma criança aprende a andar, quem é que vai, que parte do cérebro se desenvolve para a criança aprender a andar? O cerebelo. Lógico que não é só o cerebelo, mas o cerebelo faz parte disso aí, né? E o tronco encefálico, ele vai regular muitas coisas no nosso corpo, muitas coisas, certo? Então, ele é o início da medula espinhal. Vai regular reflexos, batimentos cardíacos, movimentos respiratórios, tosse, espirro, deglutição. Tudo isso quem regula é o tronco encefálico, certo? A ponte, o bulbo e o mesencéfalo, certo? Que está tudo aqui, ó. Certo? Aqui é uma foto real de um cérebro, certo? Essa parte é o cérebro, essa parte é o cerebelo. Aqui já é a medula espinhal, certo? Duas partes, como eu falei, todo cheio de dobrinhas para caber mais células. Então, aqui nós temos o cérebro é constituído de 90% da massa encefálica, certo? Ou seja, do seu crânio, 90% é o cérebro que está aí dentro, certo? Aí nós temos algumas circunvoluções cerebrais, que é o telencéfalo e o diencéfalo, certo? O telencéfalo compreende dois hemisférios cerebrais do córtex cerebral, que é a substância cinzenta, certo? A substância branca fica por fora, ou fica por dentro, e a substância cinzenta fica por fora, né? Tinha até um desenho que relacionava essa ideia de que massa cinzenta é a parte que pensa, né? Que tinha acho que era Ben 10, tinha um personagem que se chamava Massa Cinzenta, que era um alienígena inteligente. E o diencéfalo são duas glândulas, o tálamo e o hipotálamo, que vai regular a sua atenção ao ambiente, a sua consciência, as mensagens sensoriais, certo? E o tálamo e o hipotálamo, que regula a sua temperatura corporal e o controle da água do corpo. Então, se você está com sede, quem dá essa ordem para você sentir sede é o hipotálamo, certo? É ele que diz se você tem que fazer xixi, se você tem que beber água. Não é por acaso, gente. O cérebro entende isso. Por exemplo, no inverno, no inverno você não soa tanto, então você não perde água. Aí o hipotálamo percebe isso, para regular a quantidade de água no corpo, ele fica indicando para você ir fazer xixi mais vezes do que se fosse no verão.
No verão, você soa, então está perdendo líquido no suor, ele já não libera tanto urina assim. Não é ele que libera, gente, ele dá ordem para o rim, né? É mais ou menos assim que funciona. Ele libera hormônios que vão lá no rim e avisam, né? Por exemplo, hormônios que você pode estar tomando. As pessoas que têm pressão alta tomam, né? O diurético para fazer xixi e o antidiurético para não fazer xixi. As pessoas que malham tomam diurético, né? As pessoas de pressão tomam exatamente para fazer isso, para estar eliminando, né? A urina tem sal. Então, a gente tem que saber isso, certo? Porque se fosse pela nossa vontade, a gente não ia no banheiro toda hora. Mas uma pessoa que tem pressão alta toma um remédio para fazer xixi, né? Bastante está liberando esse sal que pode prejudicá-lo na pressão, né? Quem tem pressão alta deve saber o que eu estou falando aqui. Um diurético famoso é a cerveja, né? Se você tomar cerveja, é um diurético alcoólico. Você toma cerveja, depois você vai a primeira vez no banheiro, é toda hora. Porque cerveja é 90% água, certo? Por exemplo, quando os atletas vão fazer aquele exame antidoping, eles fazem o quê? Eles vão lá para um quartinho e tomam cerveja. Sem álcool, lógico, né? Porque são atletas. Para fazer xixi, para o exame antidoping. Porque a urina, a gente estudou no assunto passado, né? Ela contém as excretas do corpo. Então, se você consumir alguma droga, vai estar na urina, certo? E aqui o tronco encefálico com as regiões que eu falei. O mesencéfalo, o bulbo e a ponte. Então, tá aqui, ó. O cérebro tem o telencéfalo e o diencéfalo, que é essa parte vermelha, essa parte verde, como eu falei. O tronco encefálico tem o mesencéfalo, que é esse pedacinho aqui, a ponte, que é esse pedaço aqui, e o bulbo, que é esse pedaço aqui. E além disso, temos o cerebelo, que é essa parte grande aqui, certo? O mesencéfalo controla as contrações musculares, a postura corporal. O bulbo controla a respiração, os batimentos cardíacos, certo? A ponte, funções cerebelares de movimento e equilíbrio, ou seja, ajuda o cerebelo. E o cerebelo, né, ajuda no equilíbrio, no movimento do corpo, certo? Aqui só algumas funções do corpo para você, do cérebro para vocês entenderem, né? Cada região do cérebro funciona de uma forma. Então, por exemplo, ó, se você recebe uma pancada na nuca, escurece tudo, né? Por quê? Porque a parte do cérebro responsável pela visão está lá atrás, certo? A fonte aqui é a audição e a memória. Então, você apaga também se receber uma pancada na região da fonte, né? A produção da fala fica aqui no meio, o autocontrole fica na frente, movimentos voluntários ou seja, do olho, você olhar para onde você quer é aqui, movimentos voluntários e desenvolvimento de habilidades motoras aqui, sensação, compreensão da linguagem aqui, né? Então, são várias regiões que o cérebro tem, certo? Lembrando que o hemisfério esquerdo do cérebro controla o lado direito e o hemisfério direito controla o lado esquerdo. Por exemplo, se você rodar a sua perna esquerda para um lado e o seu braço esquerdo para outro, você não consegue. Tipo assim, com a perna, você roda no sentido do relógio, rodando a perna para dentro, nem fazendo um círculo para dentro. E com o braço, você tenta fazer o círculo para fora. Você não consegue. Porque o cérebro ele é dividido em duas partes, e cada parte controla um lado. Então, se o seu braço esquerdo e braço direito está do mesmo lado, é o lado esquerdo que controla. Se o seu braço esquerdo e perna esquerda está de um lado, é o braço direito, é o cérebro direito que controla, certo? Então você não consegue. Pode testar aí depois, que eu estou falando. Aqui, ó. Lado direito é responsável pela consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, insight. Insight é ter ideias. Formas em 3D, né? Pensamento holístico, ou seja, de pegar o amplo e sair fazendo até chegar às partes. Consciência musical e controle da mão esquerda. E da perna também, viu, gente? Pensamento analítico, raciocínio, linguagem, lógica, escrita, ciências matemáticas. Então, por isso que dizem que o lado esquerdo é o lado do pensamento.
E o lado direito é o lado da emoção. Entendeu? Por causa disso. O lado direito imagina mais. O lado esquerdo é mais consciente. Certo? Aqui nós já vimos lá os lobos do cérebro, né? As partes que são divididas. Lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal. Que são as partes do cérebro. Aqui agora a medula espinhal. Aqui é uma foto real, gente, da medula espinhal. Logicamente dissecada, né? Então, ela pega do cérebro e vai até o final da coluna vertebral. Ela fica dentro da coluna vertebral, certo? Na parte superior, ela está conectada ao tronco encefálico que a gente acabou de estudar. Sua função é conduzir impulsos ao restante do corpo. Por quê? Porque o cérebro não está na barriga. Então, ela auxilia a mensagem do cérebro, ela acelera, né, a chegar nos nervos, porque o seu cérebro está na cabeça, não na barriga. Certo? Então, a região interna da medula, em forma de H, né, como vocês estão vendo aqui, ó, ela fica dentro da vértebra. Aqui, ó. Aqui é a vértebra, aqui é o osso, ó. Aqui é a cartilagem entre as vértebras. E aqui é a medula. Passa por dentro do osso, certo? Por isso que se você tiver uma lesão e fraturar, né, o pescoço, por exemplo, né, quando eu era pequeno, minha mãe falava, menino, o pescoço não encana. Realmente, se você quebrar o pescoço, você fica tetraplégico, certo? E não morre não? Pode morrer, lógico, né, gente? Mas fica tetraplégico, ou seja, do pescoço para baixo nada vai funcionar. Porque você vai quebrar ali a ligação da medula com o resto do corpo. Então o cérebro vai ficar isolado aí, certo? E as meninges, certo? O que são meninges, gente? Meninges são, vamos pensar assim, a capa da medula e do cérebro, certo? São membranas que forram a medula e o cérebro. Entre essas membranas tem líquido, certo? Se esse líquido inflamar, você tem uma doença chamada meningite. A meningite mata, né? Não sei se vocês lembram, mas há 2 anos atrás, o neto do ex-presidente Lula, de 9 anos, morreu de meningite. Então veja, né? Uma pessoa que tem condições, tem dinheiro, e a pessoa morreu. Uma criança de 9 anos morreu de meningite. Para você ver como são as coisas, né? Meningite tem vacina, viu, gente? Para você ver como é perigoso. Tá aqui, ó, o cérebro, tá vendo aqui o cérebro, e as meninges. Aí, se a meninge inflama, ela incha. E aí vai afetar o cérebro, certo? Então, é um problema gravíssimo, a meningite, né? Nós temos 3 camadas, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Né? A membrana interna é a pia mater, a membrana do meio é a aracnoide e a membrana externa é a dura mater, certo? São as 3 membranas do nosso cérebro, ok? Então, só refazendo as explicações do que eu disse aqui, né? Como teremos mais uma aula, então vocês vão ter que lembrar disso, mais uma aula de sistema nervoso, para depois a gente partir para a prova. Função do sistema nervoso é receber os estímulos do ambiente, interpretá-los, arquivá-los ou dar a resposta adequada. Arquivá-los, gente, é o que a gente vai chamar de memória, de aprendizagem. Então, por exemplo, você é pequeno, aprendeu a andar. Se você aprendeu a andar, você não esquece mais. Aprendeu a andar de bicicleta, não esquece mais. Tá no seu memória. A não ser que você perca a memória. E tem casos, né, de pessoas que perdem a memória. E aí, nós temos o sistema nervoso é composto por células chamadas de neurônios. Os neurônios são compostos pelo dendrito, que recebe a informação, o corpo celular, que tem o núcleo, e o axônio, que transmite a informação. Certo?
Esse sistema nervoso é dividido em duas partes. Hoje, a gente estudou o sistema nervoso central, que é composto por quê? Composto pelo encéfalo. O encéfalo tem o cérebro, tem o mesencéfalo, tem a ponte, tem o bulbo e tem o cerebelo. E a medula espinhal, certo? Então, são essas duas partes do sistema nervoso central. Né? O principal órgão do sistema nervoso central, logicamente, é o cérebro, né, gente? É ele que tem a maior parte da massa encefálica, 90%. Certo? A parte de dentro é a substância branca, a parte de fora é a substância cinzenta, certo? Que é a que vai receber todas as informações, e aí a parte de dentro, substância branca, vai dar a resposta adequada àquelas situações, certo? Então, por exemplo, vocês vão fazer uma prova no dia 28. Vocês vão ler, vão estudar, o cérebro vai assimilar essas questões, né? E aí você vai responder. Então, na hora de você responder, você vai recorrer ao cérebro, à memória, não é isso? Então, se você assimilou bem as explicações, você estudou legal, né? Porque tem que saber estudar também. Estudar não é só ler, né? Segundo os psicólogos, se você só lê a informação, você assimila apenas 15% do que você leu. O resto você vai esquecer. Se você lê e escuta, isso aumenta para 30%. Então, quer dizer, quando eu dou a aula aqui, você escuta. Aí você vai lá e lê. Depois, você reforça o que eu contei para vocês. Então, aí você tem uma memória de 30%. Lógico que isso não é exato, né, gente? É aproximadamente. Se você lê, escuta e desenha, isso aí vai para mais de 50%. Porque para desenhar você tem que ter entendimento. A pessoa não sei desenhar, mas na hora de estudar, se você ficar riscando coisas que você entende, você vai lembrar melhor. Agora, se você, além de escutar, ver, desenhar, ainda conseguir ensinar alguém, aí é 90%. Né? 90%, porque para ensinar você tem que saber. Né? Essa é uma dica importante, né? Para você que estuda. Agora não, que ainda estão na pandemia, né? Mas, assim, quando eu estudava na faculdade, né? Eu sempre fazia os grupos de estudo com meus colegas, em que nós íamos para nós íamos para a faculdade, né? Em outro horário, para repassar alguns assuntos, né? Então, na hora de repassar, a gente estava lembrando, porque tinha que falar alguma coisa para o colega, né? Nas reuniões e tal. Então, é interessante. Para quem estuda, gente, qualquer momento de troca de ideias é fundamental. Qualquer momento de troca de ideias é fundamental. E no caso de vocês que são técnicos, né, o campo e o ir para campo, né, o ir estagiar, vai ser mais ainda. Muitas vezes eu chego aqui e falo sobre o assunto com vocês, né, falo aqui uma hora e pouca falando sobre o assunto com vocês, e na hora de vocês trabalharem lá no estágio, vocês vão esquecer em algum momento. Mas trabalhando lá, vendo e agindo durante as ações de vocês, vocês vão aprender muito mais, né? A prática é fundamental para o técnico, né? Então você vai aprender muito mais. Com certeza, a professora, por exemplo, vai ensinar como dar vacina a você, como dar injeção a vocês. Falar é uma coisa, ir lá e dar injeção é outra, né? Então, se você consegue unir os dois, que você aprendeu e praticar legal, pronto, você vai ficar fera. E não tenham dúvidas, né? Hoje em dia, o técnico em enfermagem é uma profissão interessante, né? Agora, tem muitos técnicos, então você tem que ser bom. Essa é uma vantagem, né? Se você é um bom técnico, você vai ser lembrado sempre, né? Então, vai ser chamado, vai trabalhar, enfim. Então, se vocês decidiram estudar para ser técnicos, tem que estudar bastante para estar despontando
na frente, né, dos concorrentes. Porque, mas é como eu estou dizendo a vocês, técnico hoje ele é bem requisitado em vários ambientes, né? Primeiro, pela questão do acesso mais fácil à contratação, né? Contratar um técnico é mais fácil que contratar um enfermeiro, que contratar um médico. Então, com certeza, sempre tem mais vagas do que para enfermeiro e para médico, né? Mas para você entrar, você tem que estudar, certo? Então, é isso. Nós temos que estar aqui. Infelizmente, a gente não tem a aula presencial, para a gente estar fazendo uma prática ou outra a respeito desses sistemas, né? Estamos aguardando aí o governador, em outubro, autorizar o retorno total. Né? No caso da gente, que acho que todo mundo já está vacinado, né? Pela idade, acho que todos já estão. Só se não quis, né? A gente retorna e fica melhor para vocês, né? Provavelmente a minha disciplina já vai estar terminando, mas tem as outras que vocês vão fazer presencialmente e tal, né? É isso, ok? Então, no mais, uma boa noite a todos, sejam felizes. Boa noite, professor. Aqueles que Boa entraram noite. agora, me dá um Boa oi lá, noite. mandando, né, os links e as atividades, ok? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Eduardo. Tchau, Tchau. gente. Tchau, boa noite. Boa noite.